Então, na aula passada a gente falou, né, de alguns circuitos aí com diodo, né, circuitos limitadores, circuitos ceifadores, positivo, negativo, duplo, né, nós falamos de transformadores, né, como é que funciona o transformador, como é que não é. Nós aí depois passamos para circuitos retificadores, né, e chegamos até, entre eles, retificador é, meia onda, onda completa com center tape, é, retificador em ponte, depois nós colocamos um filtro, né, com um capacitor para deixar a coisa mais, né, estável ainda, né, nós paramos por aí, né. E aí hoje nessa aula a gente vai ver alguns diodos diferentes, são diodos, mas são diodos diferentes, com funcionalidades diferentes, né? Então o que a gente mais conhece aí são os diodos LED, hoje está em todas as casas aí praticamente, né? Fotodiodos, optoacopladores e diodos Zener. Então são diodos que têm bastante utilidades aí. O optoacoplador que não é um diodo, mas é um conjunto D, né? Então, um conjunto D. E aí depois também antes disso, nós vamos falar de outros circuitinhos aí, são multiplicadores de tensão, proteção aí contra alta tensão e circuitos, né, digitais aí, utilizando aí diodos, tá? E obviamente tem que falar das especificações desses bichinhos. O primeiro desses dispositivos aqui é justamente o multiplicador de tensão, né? Então esse cara aí vai servir para gerar tensão aí, 2, 3, 4, até mais vezes maiores que a tensão do pico do transformador. Então ele vai utilizando aquela capacidade do capacitor de armazenar uma tensão e ele tem um joguinho aí com os diodos, né? De forma que eles vão fazendo com que cada nova etapa dessas aí, adicionadas, passa aí que a gente fala de escada aí, ele vai multiplicando 2, 3, 4 vezes, né? Então, o pessoal que é mais antigo, por exemplo, deve conhecer lá aquelas televisões de tubo, né? Deve ter visto alguma coisa, Então, essas televisões de tubo, por exemplo, utilizavam isso aí bastante para fazer tensões aí da ordem de 54 kV ali dentro do tubo de televisão, né, para que o elétron pudesse atingir, né, a tela e atingindo a tela fazer com que ela brilhasse, né. Então precisaria de tensões muito altas aí para esses dispositivos e a gente utilizava justamente esses circuitos multiplicadores de tensão. Tá? Bom, então, o que acontece aí com esse circuito? Ele usa justamente a capacidade, né, dos capacitores em armazenar, guardar, né, as tensões que são aplicadas a ele quando são tensões contínuas. Então, ele mantém aquela tensão enquanto você não a descarrega. Né? São, obviamente, circuitos que, se você colocar cargas aí muito altas, eles não mantêm essa tensão, né, duplicada, triplicada, né? Bom, o que acontece aqui? Então, nesse primeiro circuitinho aqui que a gente vê, ó, né, então, nesse primeiro circuitinho, nessa primeira área aqui, ó, que a gente vê, o que acontece? No primeiro semiciclo positivo, né, o capacitor se carrega com o positivo aqui, o negativo aqui, e ele vai carregar com que valor? Com o valor de V de pico. Né? Então, ele vai armazenar aqui o valor de V de pico. Então, ele vai ter aqui, ó, o V máximo aqui, ou o V de pico aí. Tá? Quando há uma inversão disso aqui, né, da polarização, eu chego a ter 2 V de pico aqui. Né? Então, na hora que. Então, isso no primeiro semiciclo, ele posiciona isso aqui como positivo. Tá? Então, por quê? Porque eu consigo fazer com que a corrente circule aí. Né? No semiciclo positivo, o D1, né, o D1, ele está polarizado diretamente. Né? E aí vai fazer com que este capacitor C1 aqui, né, então nosso C1, ele vai atingir até uma carga,
né, que seria a tensão de pico, né, ou a tensão V máxima aí do secundário aí desse transformador. Então ele vai lá e pum, armazena essa tensão de pico. Quando o semiciclo negativo ocorre aqui, então o que acontece? Esse cara aqui não é mais positivo, esse cara é negativo, e esse negativo aqui vira positivo, né? Então, olhando de cima para baixo, o que vai acontecer, né? Teoricamente, a corrente tenderia, né, alguma coisa a inverter, mas aí o que acontece? Esse cara aqui abre e ele vai ficar aberto para sempre agora, né? Por quê? Por conta dessa tensão polarizada aqui nesse capacitor. Então, nunca mais esse capacitor vai deixar com que o D1 polarize diretamente. Então, ele só vai polarizar aqui no primeiro semiciclo positivo aqui do secundário transformador. Tudo bem? Entenderam isso aí? Beleza? Tranquilo, né? Qualquer coisa, pessoal, me dá um grito aí, tá? Bom, aí o que acontece? No segundo semiciclo, vou tirar esses caras aqui. No segundo semiciclo, o que eu tenho? Eu tenho V1 máximo aqui. O semiciclo, né, que importa para a gente é o semiciclo negativo agora. Né? Então, eu não quero saber mais desse semiciclo. Por quê? Porque o diodo D1 aqui ele vai só deixar agora, né, ele vai abrir aqui e não vai deixar mais que os semiciclos positivos ocorram. Só esse aqui. Nessa condição aqui, acontece o quê? Ó? A tensão agora, ela vai ser deste ponto, olhando este ponto aqui. Ó, né? Então, olhando este ponto aqui em cima. Até aqui embaixo, eu vou ter a tensão de duas vezes tensão máxima. Né? Ou duas vezes a tensão de pico. Por quê? Porque ele vai ter um VM aqui e outro VM aqui, ó. Então, essa condição vai fazer com que ocorra o quê? Ocorra com que esse diodo D2 aqui ele conduza, né? E em ele conduzindo, ele vai fazer com que o capacitor C2 faça o quê? Ele conduza também e ele se carregue. E com que tensão que ele vai se carregar? Ele vai ter que carregar com uma tensão duas vezes VM. Por quê? Porque a tensão está sendo aplicada com ele aqui. Se você então pegar perdão, essa segunda escadinha aqui, né? Segundo conjuntinho aqui, e colocar mais um aqui, ó, você vai ter o quê? 3 VM. Mais um desse, 4 VM. E assim por diante, né? Quanto mais você vai aumentando essa escada aqui, né? Quanto mais você vai aumentando a escada, sempre colocando na mesma posição, ele vai aumentar aí a tensão, né? Duplicando, duplicando, quadruplicando aí. Então, às vezes você precisa de um dispositivo que tem uma tensão que o seu transformador não é capaz de fazer, de realizar. Você pode fazer um circuitinho desse aí, mas olha, ele não é um circuito que alimenta muita carga. A corrente tem que ser pequena, porque como é só capacitor, se você colocar umas carguinhas muito baixas, ele descarrega rápido, né? Então ele não consegue manter essa duas vezes a tensão máxima, três vezes a tensão máxima. Por quê? Porque está em cima do capacitor. O capacitor vai perdendo a carga, vai fornecendo corrente, a tensão nele vai caindo, né? Isso ocorre quanto maior for a corrente, ou seja, quanto menor for a sua carga. Beleza? Ótimo aí, tranquilo? Dúvidas? Você pode colocar na internet circuito triplicador de tensão, quadruplicador de tensão, você vai achar bem fácil. Outros circuitos desse. Tá? E você vai notar que é isso aqui mais cada diodo aqui, né? Então, dois diodos aqui, vezes dois, mais um vezes três, mais um vezes quatro, assim vai. E, obviamente, acompanhado sempre de um diodinho aí, tá? Beleza? Multiplicador de tensão, tudo bem? Então, você já deve falar, ó, tensão aqui no transformador é 110 eficazes. E eu tiver aí
12 volts eficazes no secundário, quanto vai ser a saída aqui no capacitor B2? A gente consegue calcular, lembra? Se eu pedir para calcular, dá para calcular? Vai lá, acha a tensão máxima aqui, né? Se eu sei que é 12 volts eficaz aqui no secundário, eu já pego 12 volts, multiplicar isso de 2, eu tenho a tensão de pico, né? Então, eu vou ter uma tensão de pico aqui, mais uma tensão de pico aqui, que vai aparecer duas vezes essa tensão de pico. Então, duas vezes a tensão RMS vezes raiz de 2. Beleza?